Bom dia a todos, como estão? Nessa manhã de segunda-feira ensolarada, pelo menos aqui em Tamandaré e região. Eu sou a professora Kelly, sou a atual diretora do Departamento Político-Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Almirante Tamandaré. E hoje vamos aqui com uma live para trazer um feedback aí para todo mundo do que tem acontecido aqui na rede, em questão do pedagógico, da suspensão das aulas. Temos aí hoje uma conversa com o secretário municipal de Educação e Cultura, José Parreira, e queremos hoje deixar aí um abraço para todos os professores, duplas gestoras, famílias, todo mundo que está nos assistindo aí fora também do nosso município, né, fora do estado. Temos tido aí um alcance em vários estados do Brasil, e queria dizer para vocês que sintam-se abraçados. Estamos aí num período em que não podemos nos abraçar fisicamente, mas temos conversado muito, temos trocado muitas ideias aqui na página da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e hoje é mais um dia desse, um dia onde a gente vai aí ouvir, queremos ouvi-los, queremos saber como vocês estão, então já vai deixando seu bom dia, né, de qual escola você é, qual território. Você que não é professor, não é funcionário da rede, se apresente aí para nós. E hoje a nossa live vai correr da seguinte maneira: o secretário de Educação vai trazer para a gente um panorama de tudo que tem sido feito até aqui, em termos de cidade, né? Não só dentro da Secretaria de Educação também. E ao final a gente vai abrir aí para algumas perguntas nesse sentido também, porque sabemos que as dúvidas são muitas. Para algumas nós temos a resposta, para outras ainda não, e estamos aí construindo todo esse caminho juntos. Então, gostaria hoje de deixá-los, né, confortáveis para perguntar, de acordo com aquilo que é o tema da live de hoje, e queria, então, chamar o nosso secretário municipal de Educação e Cultura, José Parreira, para estar conosco nesta manhã. Bom dia, Bom dia, Kelly. José. Tudo bem com Bom você? dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando a gente, o pessoal que está entrando. Se você sentiu falta alguém aí da sua unidade que ainda não entrou, manda lá uma mensagem que a gente já começou a nossa live de segunda-feira. Hoje é uma manhã de início de semana e a gente vem, né, Kelly, de uma semana aí que a gente deu um respiro nas lives para que as unidades pudessem se reorganizar nos seus Isso. planejamentos, nos PPPs, e essa semana a gente retoma aí com algumas alterações no nosso na nossa programação normal de live, e a gente tem algumas questões para a gente discutir, os professores têm bastante, os educadores, as famílias têm algumas perguntas que a gente quer retomar, que a gente quer pensar alguns caminhos e principalmente propor uma estratégia de uma construção coletiva daqui para frente. Né? Hoje nós iniciamos uma segunda fase da nossa estratégia de educação no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o Covid-19, e algumas informações têm nos chegado da Secretaria de Saúde, alguns pedidos, inclusive, então a nossa intenção hoje é a gente trazer esse apontamento. Não sei se eu já posso começar, Kelly, o pessoal já está. Eu acredito que sim. Podemos, né, já seguir. Daqui a pouquinho eu vou ficar atenta aqui, José, nos comentários, nas perguntas. Segue daí, a gente vai conversando. Mas fique Tá à ok, Kelly. vontade. Se eu falar rápido demais, gente, porque às vezes eu me empolgo, ou eu tenho muito assunto para falar em 35 minutos, que é o tempo que a gente pretende aqui, vocês pedem para eu falar um pouquinho mais devagar, que eu às vezes vou falando, meu pensamento é muito rápido, e às vezes eu vou conversando Uhum, muito rápido, e acabo atropelando alguma informação, e hoje todas as informações são importantes. é verdade. Eu começo esse dia trazendo a nossa indignação a público. Eu acho que enquanto cidade a gente precisa falar isso, sobre a morte do nosso menino Matheus, de 11 anos, o Matheus Knapp, na noite de sábado. Começo trazendo um abraço aos professores da Escola do São Jorge, da Escola do Atílio Bini, do Colégio Estadual Pedro Piecas, que eram as unidades que tinham contato direto com o Matheus. A Fernanda, eu conversava com a Fernanda, nossa gestora de São Jorge, ela trouxe um relato de muito carinho do menino Matheus, que acabou sendo assassinado, numa história que ainda não está esclarecida, e é por isso que a gente clama por justiça nesse momento. E a gente entende que não podemos começar essa live sem estar falando da morte das nossas crianças, né? O Brasil ainda tem um número assustador de crianças mortas por armas de fogo. Almirante Tamandaré teve, se eu não me engano, em 2015, 2016, uma onda de assassinatos de vingança que pegava crianças, e a gente estava um bom tempo sem esse cenário, e esse final de semana nos choca a notícia de que uma criança nossa, um educando da nossa rede, ele veio a falecer. Eu queria convocar, né, convidar, na verdade, é um convite, não é nada obrigatório, mas que a gente se pronunciasse enquanto isso, enquanto cidade. Não dá para silenciar quando uma criança é morta.
Quando uma criança morre na cidade, todas as crianças estão em risco. E se a gente pensar nesse momento, quando uma criança morre na cidade educadora, o futuro de todo mundo está comprometido. Né? O Matheus, se tivesse a oportunidade de continuar tendo acesso às nossas unidades educacionais, às salas de aulas de todos vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa live nesse momento, tinha a possibilidade do Matheus fazer grandes coisas na vida e na contribuição da nossa cidade. E nós sentimos muito. Quando uma criança morre, o futuro de todo mundo está em risco. Podia ser o Matheus, o grande criador de alguma estratégia de saída para a gente, de descobrir a cura de alguma doença, e esse processo foi interrompido por uma situação de violência. É inaceitável o que aconteceu e nós temos que clamar por justiça nesse momento. Nós vamos utilizar a partir de hoje a hashtag Justiça por Matheus. Nós entendemos que a justiça precisa dar uma resposta. Esse caso não pode ficar impune, principalmente para que as nossas crianças vejam que a gente continua na luta por elas e que nós vamos estar sempre nesse movimento de pedido por justiça para as nossas crianças. Esse é o momento da gente se solidarizar com essa família, né? Essa mãe que nesse momento passa por uma dor que a gente eu não tenho dimensão do que seja a dor de perder um filho numa situação como essa. Acho que qualquer situação é muito triste, mas quando vem dessa maneira violenta é algo que deve ser devastador. Então, nesse momento, eu não sei se você reza, se você ora, se você manda uma energia ou vibração, eu não sei, mas que vocês acolham essa família nesse momento, que a gente, a cidade toda está de luto e essa família precisa, nesse momento, dessa acolhida coletiva. Então, registramos aqui que é indignante uma criança ser morta na nossa cidade de maneira violenta e nós não vamos aceitar esse fato. Né? Isso tem que nos indignar enquanto humanos. Né? Os nossos filhos estão em risco, as nossas crianças estão em risco, então eu preciso começar o nosso encontro trazendo isso. E mando um abraço aos professores da Escola São Jorge, Atílio Bini, que tiveram contato com o Educando Matheus. Professores, nesse momento a gente se solidariza, né, da experiência, da vivência que a gente tem, e por mais que foi aluno nosso lá atrás, a gente sempre carrega os nossos alunos com a gente para sempre. Então, que a memória do Matheus nos inspire para lutar nesse momento, para que isso não aconteça mais com nenhuma criança na nossa cidade. E, Kelly, eu trago aqui já o início da nossa fala hoje, gente. Como a Kelly comentou, essa é uma live um pouquinho diferente, ela vai ser uma live rápida. Eu vou retomar um pouquinho do cenário que a gente está do coronavírus, como que a gente tem pensado a gestão da educação da rede. Então, muitas famílias podem estar assistindo com a gente. Se não está assistindo, você, educador, que sempre está em contato com as famílias, né? Essa informação é importante, a gente retomar algumas coisas olhando o cenário que a gente tem. Eu quero trazer as atualizações legislativas também, né? Muita coisa está mudando, ainda temos muitas incertezas no campo jurídico na questão da educação, do modelo que o Brasil está seguindo ainda frente à expansão da pandemia. E a pandemia, Kelly, eu começo aqui trazendo uma notícia não boa. Nós chegamos naquilo que a gente estava esperando que fosse lá no final do mês de março, né? Aquele caos que a gente via na Itália, que a gente via na Europa, que há pouco tempo estava nos Estados Unidos, parece que tem se agravado os casos de maneira muito rápida no estado do Paraná. As autoridades sanitárias estão nos chamando a atenção. Em pouquíssimos dias nós vamos provavelmente estourar nossa capacidade do sistema de saúde. E quando a gente fala que vai ocupar todos os leitos de UTI, significa que nós vamos ter pessoas que não vão ter atendimento a leitos de UTI, que vai faltar respirador. E para não chegar nesse momento, nós temos que cuidar. Né, nós temos que cuidar de algumas coisas. E eu começo trazendo um dado atualizado, Kelly, olha a notícia atualizada, a Tânia, que é a nossa coordenadora aqui, de todo o enfrentamento do Covid na cidade, a enfermeira concursada da Secretaria de Saúde, me passa que nós já tivemos o segundo óbito na nossa cidade em virtude do coronavírus. 2 tamandarenses já perderam a sua vida pelo coronavírus. Nós estamos mapeando, né, quem são essas pessoas, o rastreio, se tinha criança perto ou não. A comissão está acompanhando, mas nós já acumulamos 96 casos em Almirante Tamandaré e 2 óbitos. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque o risco já está na nossa casa, o risco está com as nossas crianças e está nas nossas comunidades. Então, minha primeira chamada a você que está assistindo, educador, não é nem para a gente falar da rede de educação, mas é para pedir para você um cuidado consigo, com a sua família, com as pessoas da sua casa, com as pessoas do seu entorno. Lembrar mais uma vez a urgência do uso de máscaras, né? Eu aqui não estou usando máscara hoje, eu estou na secretaria, mas eu estou num ambiente fechado e combinado que ao sair daqui, né, dessa live, para que a gente possa ter uma comunicação também visual, vai ser feita toda uma limpeza, mas fora daqui a gente tem que usar máscara o tempo todo quando está na rua. Nós, educadores, ao andarmos nas ruas, não esqueça a sua máscara, né? Na cidade educadora, todo mundo aprende, todo mundo educa. Que o nosso modelo ao sair na rua enquanto educador seja uma postura de usar máscaras. Né? Então, a gente precisa usar máscara, a gente precisa usar o álcool gel, cuide da sua casa.
Às vezes o seu esposo, a sua esposa continua trabalhando fora e está vindo para casa ao chegar. Tem que tirar toda a roupa, tem que correr para o banho, não cumprimentar ninguém sem lavar as mãos, sem tomar um banho antes de vir para a rua, porque nós já não temos mais o controle da contaminação. O prefeito trouxe numa live no sábado, que se você ainda não assistiu, eu sugiro você assistir, está lá na página da prefeitura, que traz as novas informações em relação ao corona. A gente passou de uma pessoa contaminada que antes contaminava só mais uma, hoje uma pessoa contaminada contamina mais 4. Então a sua família nesse momento também está em risco, você educador está em risco e nos interessa o cuidado nesse momento. Então, quero pedir que vocês se cuidem, contar com a ajuda de vocês no cuidado dentro de casa. Quando forem no mercado, ao chegar do mercado ou com as coisas da rua, é preciso limpar o que entra da rua dentro das nossas casas agora. Se nós temos os nossos filhos, não deixar a criançada brincando na rua. Agora não é hora da gente deixar brincando na vizinhança, não deixar ficar brincando com os outros filhos dos nossos parentes, né? Então agora é hora da gente cuidar de toda a nossa criançada e cuidar da gente também. E aí, coronavírus chegou, esse é um fato que a coisa está piorando, está se agravando na nossa cidade, e nós trazemos aqui, eu não sei, Kelly, se está travando, para mim está dando um delay aqui, está dando para ouvir bem ou está travando? Eu estou ouvindo bem. Ah, não, é que para mim está dando um delay, eu estou com medo de ter chegando atrasado para você ir na sua casa. Eu só queria lembrar que, pelo decreto estadual, né, e também eu vi nos mercados em Tamandaré, evitar levar as crianças nos mercados, né? Porque o mercado é um lugar de extrema contaminação. Então, eu estive no mercado essa semana, no sábado, ali em Tamandaré, e eu vi lá que alguns já estão colocando que as crianças menores de 12 anos precisam ficar em casa. Então, assim, vamos tentar fazer o possível, né, proteger as nossas crianças. Não é grupo de risco, mas né, nem todas têm imunidade, e mesmo que tenha imunidade, está ok, precisa cuidar, né? Não é uma coisa que, tá passando, não tá, gente, precisamos nos cuidar, sim. E, Kelly, vale lembrar, né, no Paraná nós estamos com mais de 90 crianças já infectadas de coronavírus, que não é grupo de risco, e a nossa meta é esse processo de olhar para a nossa criançada, e é esse o motivo que nos convoca a repensar essa live de segunda-feira. Então, desde o início da pandemia, a gente tem entendido que a escola pública, a educação pública, a escola, o CMEI público, tem uma função social específica, antes da pandemia, que se mantém durante a pandemia, que vai se manter também pós-pandemia, que é a função social da garantia, o direito da educação e o desenvolvimento integral de todo cidadão, né? A nossa função enquanto escola não é nota e prova diz respeito a uma parte do nosso processo de ensino e aprendizagem, né? Se pensar a atividade, como a gente fala, né, a atividade que a gente fala na escola, ela é só uma partezinha de tudo que a gente chama de sistema de aprendizagem. Quando a pandemia chegou em março, a gente já estava organizado e no primeiro momento a gente fez a suspensão das aulas para as crianças ficarem em casa. E por que é importante a gente deixar a nossa criançada em casa nesse período de pandemia? Nós temos um estudo da Universidade de Granada, que foi publicado na semana passada no jornal El País, que mostra que numa sala com 25 alunos, em um dia, 25 alunos podem ter contato com até 91 pessoas. Uma pessoa infectada numa sala com 25 faz que em um dia esse contato chegue em até 91 pessoas. No segundo dia, uma sala com 25 alunos chegaria a 1.228 pessoas de contágio. Em 3 dias, são mais de 15 mil pessoas com o risco de contágio. Se as nossas salas de aula têm em média 20 a 25 alunos, nós estamos falando de 3 em 3 dias, uma grande leva de 15 e 15 mil pessoas sendo contaminadas. Foi por isso que já de início, não só no Brasil, mas no mundo todo, a suspensão das aulas foi dada. E eu já trago a todos. A escola pública, o CMEI público, vai ser uma das últimas instituições a retomarem a sua rotina. Pensando no número de pessoas que circulam, nos processos de aglomeração. E aí você vai me perguntar, tem data prevista para o retorno? Nós não temos data prevista para retorno. Nós temos um desejo de que em agosto a gente retome as atividades, mas pelo que as autoridades sanitárias estão trazendo para a gente, se nós não conseguirmos controlar esse grande número de infectados nesses próximos dias de coronavírus, isso pode se estender até o mês de setembro a outubro, o que significa um total cancelamento desse ano letivo. Nós queremos voltar às aulas logo, nós queremos voltar para as escolas, nós queremos voltar com a atividade no CMEI, nós queremos ficar com a criançada mais próxima, mas para isso tudo nós precisamos trabalhar nas questões de atenção e cuidado. E, gente, ainda não está clara a questão do cuidado. Vocês devem estar vendo nas ruas várias pessoas sem máscaras, várias crianças sem máscaras, as crianças circulando no momento, e agora que chega essa informação que a criança não pode mais entrar nos mercados, tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar com a nossa criançada. Nesse primeiro momento, quando a gente suspendeu as aulas, nós fizemos algumas ações entendendo que nós tínhamos que ter esse contato com as crianças e explicar o que está acontecendo nesse momento numa estratégia de aprendizagem.
Muita gente está com medo desse momento que a gente está passando do coronavírus. Eu também tenho medo do que pode acontecer, pensando na gente, na nossa família, enfim, em todo o contexto onde nós estamos inseridos. Mas a forma como a gente vai trabalhar para enfrentar o coronavírus é com conhecimento e informação. Se as pessoas tiverem as informações corretas para passar por esse tempo, nós vamos garantir o menor número de contaminação possível. Eu tenho o sonho e o desejo de que nenhuma criança da nossa rede tenha contágio do coronavírus. Você imaginou uma criança da nossa sala, da sua sala, ter contato com o coronavírus? É algo muito angustiante. E é por isso que a gente pede nessa semana e na semana que vem, vão ser as 2 semanas mais críticas de alto contágio. Nós precisamos ir para cima essa semana para conversar com as crianças sobre o coronavírus, conversar com as famílias, trabalhar as orientações que nós trabalhamos lá no começo e que agora faz todo sentido. Agora começa a aparecer um número maior de mortes, começa a aparecer um número maior de infectados. É importante saber como que as crianças estão processando esse tempo. Então, hoje, a primeira chamada é que as escolas e CMEs voltem a trabalhar a pauta do coronavírus. Isso é fundamental nesse momento. E nós trazemos essa urgência da escola retomar esse papel de trabalhar essa informação com as comunidades, né? Muitas crianças usam máscara, mas não entendem o porquê do uso da máscara. A partir do momento que a criança compreende esse processo, isso é mais fácil, né? As famílias precisam ter acesso a algumas informações, como, por exemplo, como que a gente vai fazer os processos de higiene em casa, como que a gente cuida com o pai que está trabalhando fora quando chega em casa agora, como que a gente vai fazer com a criançada que está na rua, que às vezes os pais estão tendo que deixar com um outro cuidador. Essa semana vai ser uma semana da gente fortalecer esse grande movimento. E aí, naquele momento, a gente começou a discutir isso. Então, ok, as crianças vão ficar em casa, a escola, num primeiro momento, o CMEI, no primeiro momento, vai cumprir sua função social de trazer as informações a respeito do coronavírus. Nós conseguimos mapear já de saída quem seriam os cuidadores das nossas crianças e nós sabemos que ainda não estamos com contato com 100% da nossa rede. E aí, a primeira pauta, Kelly, que eu quero trazer é uma pauta bem polêmica que está aí no campo. A gente está todos os dias atendendo as famílias, conversando com os professores, e talvez você, educador, também está sendo bastante interpelado pelas famílias, ou você, família que está assistindo, também quer saber o porquê que a gente tomou algumas posições aqui em Almirante Tamandaré. E aí, às vezes, a gente lê, né, Kelly, nossa, mas só a Tamandaré que está fazendo assim. Não, nós não somos a única cidade nesse modelo. Nessa semana aí, estamos para fechar uma live com a cidade de Belo Horizonte, aqui de Piraquara, uma cidade próxima, mas no Paraná, várias cidades estão seguindo esse mesmo modelo que a Almirante Tamandaré optou, que é um modelo, inclusive, previsto numa portaria que o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação permitem, que é essa estratégia de vínculo nesse momento e não necessariamente encaminhar atividades, né, para as famílias. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero pensar que aprendizagem que é possível nesse tempo. Que aprendizagem que é possível no contexto que a gente está trazendo. Eu acho que isso a gente já vem debatendo bastante nos últimos dias, mas eu acho que alguns sinais nós precisamos estar atentos. O primeiro dos sinais é que 60% das nossas famílias têm acesso à internet somente. E quando tem acesso a 60%, não quer dizer que seja uma internet Wi-Fi banda larga. Às vezes o acesso à internet é um pacote de dados que a família comprou para o celular, que tem um limite de dados de megas para fazer downloads, para assistir alguma coisa, para baixar algum PDF, e quando estoura isso, a criança só vai ter acesso à internet no mês seguinte, quando vira a conta ou quando a família coloca crédito de volta no seu telefone. Pensando nesse cenário, a gente já entendeu o seguinte: nós vamos ser a 60%, mais de 4 mil crianças na nossa rede ficariam sem acesso. 4 mil educandos fora, nós não podemos pensar isso. Uma secretaria de educação, quando vai tomar uma decisão, às vezes a família diz, mas você tem que pensar no meu filho. Nós pensamos no seu filho, mas nós temos que pensar em toda a rede. São aproximadamente 11 mil educandos. E o projeto de cidade que a gente está entendendo primeiro, nós não estamos numa corrida, né? Educar não é uma corrida. Educar é um projeto de comprometimento com o desenvolvimento de cada educando. É isso que os nossos educadores têm feito há anos na nossa rede, né? E esse projeto de desenvolvimento da nossa criançada, ele precisa ser integral e para todos. O que nós sabemos hoje? Uma criança, ela sozinha, ela vai ter mais chance de desenvolvimento se o seu entorno tiver as mesmas oportunidades que ela está tendo. Então, não adianta a gente achar assim, uma criança que tem acesso, nós vamos trabalhar um monte com ela, porque isso só vai aumentar as desigualdades entre as crianças. Enquanto a gente está tendo algumas famílias que conseguem ter acesso, e nós sabemos disso, tem família que conseguiu se organizar, que tem acesso, que tem internet, nós temos que lembrar que nós temos quase 4 mil famílias que estão sem esse acesso e sem condições de fazer essa mediação com as nossas crianças. E a pergunta que a gente faz é, tá, mas e se a gente trabalhar com essas, então, que têm acesso? A pergunta que nós vamos fazer com as outras 4 mil crianças quando a gente retornar para as unidades. Nos modelos de avaliação, nos modelos de retenção que a gente tem, que a gente precisa trabalhar de maneira séria e falar sobre isso, nós não podemos reter uma criança porque ela não teve oportunidade de acesso.
né? A gente tem que garantir acesso a todos, essa é a função social de uma escola pública, de um CMEI público, e a partir daí a gente pensa processos de avaliação quando todos têm as mesmas condições, inclusive, de trabalhar esse processo e olhando para cada aluno na sua individualidade, mas garantindo a todos os mesmos direitos. Nós precisamos garantir a todos os mesmos direitos de desenvolvimento. E aí a gente também pensou que a questão da plataforma, se a gente fosse usar online, porque tem uma questão chave aqui que é da mediação. A gente também teria os professores, nós teríamos que ter formado os nossos professores para esse processo de trabalho remoto. Trabalho remoto não é só a gente gravar uma atividade e explicar a aula por aqui ou abrir uma sala, tem toda uma estratégia do trabalho remoto, principalmente para essa faixa etária que é a maioria da nossa rede, que são crianças e adolescentes, né? Então, a gente fala de uma etapa do desenvolvimento específico que precisa de um tipo específico de mediação. E aí, algumas pessoas, Kelly, trazem para a gente algumas soluções que alguns municípios optaram por fazer assim, mas que eu quero trazer uma discussão para o caso de Almirante Tamandaré. Que é o caso, então, as famílias, a gente poderia, num primeiro momento, encaminhar atividade para as famílias, né? E é uma das coisas que a gente tem feito dentro de uma certa lógica daquilo que as crianças já tinham realizado, daquilo que as crianças já sabiam, ou de atividades que as crianças conseguem pensar autonomamente. Mas aí, Kelly, eu queria pensar com você e com todo mundo que está acompanhando a gente, o lugar da atividade no processo de ensino-aprendizagem. Eu organizar uma apostila de atividades ou mandar atividades para casa, eu quero pensar onde que a atividade entra quando a gente está com um CMEI com a escola aberta. E aí eu quero pensar o nosso processo de aprendizagem. Como que a gente faz lá na sala de aula, no dia a dia, no cotidiano da escola? É importante as famílias também saberem disso. Primeira coisa que a gente vai ver é que conhecimento que os nossos educandos têm direito. Então, nós temos um currículo que diz lá o que o teu filho, nessa idade que ele está tendo agora, ele tem direito de aprender. Então, ele tem direito de aprender alguns conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia, como tem conteúdos socioemocionais, de interação, tem conteúdos para o seu desenvolvimento. Primeira coisa que o nosso educador faz é isso. E aí, o nosso educador, ao ver os conteúdos que a criança tem direito, os saberes que a criança tem direito, o nosso educador realiza o que a gente chama de etapa diagnóstica. Nós vamos ver o que os nossos alunos sabem sobre isso. Nós vamos olhar qual é a condição de aprendizagem das nossas crianças, a diversidade que a gente tem numa sala de aula, né? Nem todas as crianças aprendem do mesmo jeito. E aqui em Almirante Tamandaré, na nossa rede, os nossos educadores têm esse olhar, né? As nossas classes heterogêneas, que a gente fala, o olhar para cada criança. Então, o professor realiza uma diagnóstica do que a turma já sabe sobre isso. E aí ele cria uma estratégia de aprendizagem para mediar o conhecimento. Esse é o processo mais caro a nós da educação, a hora que o professor faz a mediação do processo de aprendizagem. Como as nossas crianças estão no momento específico do seu desenvolvimento e numa etapa de um pensamento de um processo muito simbólico concreto, o nosso professor trabalha a partir da mediação do que a criança sabe com um novo conhecimento, ele vai mediando isso para ir ensinando a criança e nós vamos construindo esse processo coletivamente. Isso é feito através do diálogo, isso é feito através de experiências que o professor vai mediando na sala de aula. Às vezes o nosso educador traz um desafio, traz uma brincadeira, traz um jogo, e ele insere esse conhecimento junto e produz isso com as crianças. O nosso educador, ele produz o conhecimento junto com as crianças, porque as crianças também trazem várias informações e a gente constrói isso junto com a nossa criançada. Vamos pensar, por exemplo, uma criança num processo de alfabetização. Quando nós iniciamos o processo de alfabetização, o nosso educador sabe cada etapa que a criança está, se ela está no pré-silábico, se ela está no silábico alfabético, se ela ainda está lá nas garatujas. O nosso educador sabe desse estado para o outro, como que a gente pode avançar. Feito isso, trabalhado com a criança, conversado, a gente construiu tudo isso, aí nós vamos para a atividade. A atividade, normalmente, ela é inserida, tanto para fazer uma provocação para se ter essa discussão, que pode ser no início, são atividades com questões investigativas, ou no final, para a gente verificar se aquilo tudo que a gente desenvolveu na sala, a criança consegue aplicar na vida real e se ela de fato aprendeu. Esse conjunto de atividades que nós avaliamos no final do bimestre e dizemos, olha, olhando para esse conjunto de atividades, o nosso educando, eu educador, com a formação que eu tenho, posso dizer, esse educando conseguiu aprender. Quando eu desloco esse processo todo do ensino-aprendizagem e foco só na atividade, e essa atividade, mesmo que ela seja inicial, ela não considera o processo de mediação da aprendizagem, a gente não tem como garantir que essa aprendizagem aconteceu da maneira como é garantia e está prevista no currículo para acontecer para as crianças. Ou seja, não é só a atividade. A atividade desparte a todo um processo onde a mediação é necessária. E aí, gente, a mediação é fundamental, porque nós temos famílias que são alfabetizadas, de pais que dominam esses conteúdos e conseguem mediar com a criança.
Mas nós também temos crianças que os pais são alfabetizados, conseguem mediar, mas os pais estão trabalhando fora o dia inteiro e não tem quem faça essa mediação. E muitas famílias nossas, porque nós temos esse acesso pelo SERI, inclusive você, professor, pode ter acesso ao grau de escolaridade das famílias da sua turma, pedindo para a gestão da tua unidade, para o secretário da escola, ou no CMEI pedindo para o coordenador diretor, saber quanto por cento dos pais da sua turma o nível de escolaridade. Isso diz respeito a como que a gente pode fazer um processo de mediação. Numa casa onde os pais ainda não foram alfabetizados, o processo de mediação é outro para essa criança. E os pais não terão a mesma condição de um pai que é alfabetizado. E não dá para a gente fazer vista grossa e dizer cada um que se esforce agora. Porque a educação não diz respeito ao esforço individual, ela diz respeito ao nosso trabalho coletivo para promover esse direito. Porque quando uma criança não consegue acessar, ou quando um educando não consegue acessar o seu direito de aprendizagem, se compromete todo um projeto de sociedade. Não é ele que sai prejudicado, somos todos nós. Então, nesse momento, olhar para a questão da mediação é importante. Mas nós definimos que a gente não ia deixar a nossa criançada sem nada. E aí alguns pais perguntam, né, Kelly? Ah, mas meu filho está perdendo, cidade tal está tendo aula, cidade tal está tendo aula. Eu não questiono a questão de como essas cidades estão conduzindo os seus processos. Eu acho que cada cidade é autônoma na sua organização e nós, ao olharmos para o Almirante Tamandaré, entendemos que esses modelos, considerando as desigualdades aqui, e que eu acho que tinham que ser consideradas em outros lugares também, eu não estou aqui fazendo inocentes, então passando pano, não pode deixar ninguém de fora. Só no estado do Paraná são quase 100 mil jovens que estão sem acesso às aulas. Essa é uma pergunta, o que nós vamos fazer com esses meninos depois? Que desigualdade é essa que a gente está gerando? Só que nós decidimos manter vínculo com as famílias. E aí, educador, eu não sei como chegou para você, aí na tua unidade. Família, eu não sei como chegou para você aí na sua unidade. Gestor, eu não sei como chegou para você aí na tua escola. Mas qual foi a orientação que a gente deu desde o início? E a gente queria retomar essa orientação. Que você, educador, ao se reunir com as famílias na sua forma de contato, que pode ser grupo de WhatsApp, Facebook, contato via escola, você decida com as famílias como que a gente pode produzir nesse momento. E com as famílias decidir que tipo de atividade que a gente vai encaminhar agora, olhando para o perfil da turma toda, né, encaminhando atividades que as crianças já tenham tido o seu processo de mediação na unidade. Agora não é hora de inserir conteúdo novo, agora é hora da gente reforçar aquilo que as crianças já sabem, inclusive, porque quando a gente retornar às aulas, nós vamos ter que fazer uma diagnóstica para ver o que as crianças ainda lembram, o que de fato elas sabem, o que ficou após essa pandemia. Né? Então, nesse momento, é a gente fortalecer as aprendizagens adquiridas, fortalecer a rotina, né? A educação infantil começa o ano inserindo rotina com a nossa criançada. E no retorno, nós vamos ficar mais um tempo refazendo essa rotina e refazendo o vínculo com todas as crianças. Mas as famílias podem nos ajudar mantendo rotinas, né? Rotinas do acordar, do alimentar, do cuidar de si, do brincar, do explorar, ter um momento da socialização dentro de casa. O professor pode ajudar nesse processo da construção da rotina e das famílias. Para muitos pais, para muitas famílias, é a primeira vez que se passa o dia inteiro com a criança em casa. E muitas famílias estão com dificuldade de organizar essa rotina. E aí alguns pais pedem atividade para ver se também a criança fica o dia inteiro ocupada. Na escola a gente não faz assim, a gente não ocupa as nossas crianças com as crianças com as atividades, os nossos educandos da EJA com as atividades. A atividade ela tem uma função dentro desse processo. Então a gente pode auxiliar as famílias nesse momento, nesse sentido. E aí você vai me dizer, mas e os conteúdos que eles têm direito? Nós temos duas possibilidades do que vai caminhar daqui para frente. Caso as aulas voltem em agosto, setembro, né, e ao voltar às aulas também, eu preciso deixar isso bem claro, a gente não sabe quando vai voltar e pelo cenário que está tendo. Se a gente não cuidar, não voltamos tão cedo e corre-se até o risco deste ano, inclusive, não ter aula do retorno das nossas crianças, isso é uma coisa que nós já estamos comentando entre as gestões e as redes de educação. Quando nós retornarmos, e se retornarmos esse ano ainda, o que nós decidimos enquanto rede? Não vai dar tempo, gente, em meio ano, da gente vencer todos os conteúdos que são previstos como um direito da criança aprender esse ano. Então, vamos ser muito sinceros. Se a gente voltar em agosto, a secretaria pedir para você, educador, cumprir o que era de um ano inteiro, isso é violento contigo, isso é violento com a criança, isso é violento com o processo todo, e a gente sabe que não vai acontecer. Só que a criança tem direito a aprender esses conteúdos que está previsto para esse ano. O que a gente pensou enquanto secretaria? Nós vamos chamar os educadores, então nós vamos começar agora, a partir da semana que vem, reuniões específicas, que a gente só está vendo aqui pela secretaria, se vai ser reuniões por turmas, se vão ser reuniões por territórios, se vão ser reuniões por conjuntos de professores, a gente está verificando como ainda. Nós vamos dialogar com toda a rede, no retorno já também, e nós vamos decidir coletivamente o que dá para cumprir nesse ano. Então, Jussier, eu, professora do Infantil 4, o que eu consigo trabalhar em 3 meses, 4 meses de aula que nós temos
trabalhamos em sala. Em sala eu vou conseguir trabalhar com isso, isso e isso aqui. Mais que isso, nós, educadores, entendemos que é uma violência contra a criança e que não vai garantir o direito de aprendizagem. Então, nós vamos separar, ó, isso aqui nós vamos conseguir trabalhar em sala. Esse conjunto de conteúdos aqui, os professores vão também delimitar um conjunto de conteúdos que dá para a gente trabalhar com interação com as famílias para contar a hora-aula remota com as crianças em sala. Então, assim, vai ter atividade para casa? Vai, quando a gente voltar para a escola, quando a gente voltar para a unidade. Então, a criança fica um tempo conosco e nós vamos encaminhar a atividade para casa, e essas atividades vão valer como hora compensação da carga horária de direito da criança. Só que só faremos isso quando a gente voltar à aula. Chegou para mim que algumas unidades já estão mandando tarefa para as casas e falando para as famílias que isso vai valer como compensação agora. Professor, se essa informação chegou para você, eu te falo, ela não procede, por quê? Porque tem que ter uma normativa que regulamente como isso vai funcionar. E nós aqui da Secretaria decidimos que não vamos fazer essa normativa sem conversar com os educadores, sem a gente abrir um canal de consulta a todos vocês, para que vocês possam sugerir as melhores estratégias de reposição. O que a gente pensou nessas aulas de reposição depois? Porque você, professor, não diga, então quer dizer, eu vou voltar, vou ter que preparar a aula para minha turma e preparar coisa para mandar para casa das crianças. É muita coisa, e a gente sabe disso. O que a gente pensou, então? Na hora de organizar as atividades remotas, no retorno, nós vamos organizar coletivamente por territórios. Então, assim, eu, professora do primeiro ano, vou me juntar no coletivo de professores do primeiro ano do território e nós vamos nos organizar coletivamente. Um dia eu vou fazer um dos conteúdos, eu vou fazer a tarefa, a Kelly vai trabalhar com outro, a outra professora com outro. Nós juntamos um conjunto de atividades que vai ter uma pegada bem específica para trabalhar em casa, não vai repetir o modelo da escola, né? É um outro modelo de aprendizagem na casa de aula, na casa da criança. Nós vamos coletivamente pensar essa estratégia. Para os quintos anos, né, Kelly, é a nossa maior preocupação. Os quintos anos, caso esse ano ele seja suspenso o calendário, ano que vem o quinto permanece com a gente. Quem decide a suspensão não é a Secretaria de Educação. E essa é uma pauta que está correndo no Conselho Estadual. Caso não seja suspenso o calendário, o quinto ano é uma preocupação imensa para a gente. Né? Os professores do quinto ano aí que estão acompanhando a gente nos preocupam muito, porque muitos alunos já vieram do quarto ano aprovados com algumas dificuldades de aprendizagem que ficou para a gente recuperar nesse ano. O tempo vai ser menor, nós temos que fortalecer o vínculo com essa criançada para preparar a emancipação para o seu processo de transição, e eles vão para um colégio estadual onde eles saem de um professor para 9, 13 professores. O quinto ano para a gente é bem grave. E nós não podemos mandar esses alunos para o sexto ano sem esses direitos que eles têm garantido. E as famílias têm nos questionado. Então, esta semana, para o quinto ano, nós vamos iniciar uma estratégia, que nós vamos olhar para essa estratégia também como um modelo para pensar toda a rede daqui para frente. Nós vamos lançar 2 formulários essa semana. Um formulário vai ser para as famílias, um questionário para as famílias. Nós vamos mapear as crianças, com quem elas estão, quais as redes, os acessos, quanto tempo, quem cuida dessa criança, quem vai poder ajudar ela no processo em casa, quem é esse mediador, se esse mediador tem quanto tempo por dia, qual a disponibilidade que ele tem, formação, quem é essa pessoa, se tem internet em casa, se não tem. E nós vamos fazer um outro formulário para vocês, professores dos quintos anos. Nós queremos internet em casa, se você está usando o seu telefone, se na tua casa tem internet, ok. Se a gente pode lançar uma estratégia que possa... Só um pouquinho, Kelly, deu um probleminha aqui no meu telefone. Tá me ouvindo, Kelly? Aí. Como que a gente pode construir isso coletivamente? Então, os quintos anos, em breve, nós estaremos startando uma ação específica para esse grupo. As outras turmas nossas, seja de educação de jovens adultos, educação infantil e fundamental, nós vamos trabalhar nesse momento, continuando as estratégias de vínculo com a nossa criançada. E aí, bem rapidinho aqui, ó, deixa eu trazer uma possibilidade que você pode se organizar aí na sua unidade. Para que você não fique sozinho na sua turma, professor, pensando no vínculo com as famílias, e aí, semana passada, numa reunião que eu estava tendo com os professores, surgiu assim, Jussi, como que a gente trabalha vínculo nesse tempo? A gente está falando muito de vínculo, muito de vínculo, muito de vínculo, e aí depois eu vou ter que organizar esse processo todo e o vínculo não vai compor hora lá na frente. Eu já vou trazer para vocês algumas estratégias de vínculo para a gente trabalhar nesse tempo. Mas o vínculo nesse momento, principalmente, para a gente não perder com a criança o contato nesse tempo. E mesmo a gente voltando às aulas que seja em agosto, não vai dar para a gente voltar já trabalhando os conteúdos programáticos. Nós vamos ter que voltar e refazer toda a nossa noção de vínculo de escola daqui para frente, né? De CMEI daqui para frente. Então é refazer com a criança a sua rotina. Nós ainda vamos levar um tempo. Mais o tempo da nossa diagnóstica, mais o tempo dos conteúdos que nós vamos conseguir vencer esse ano. Os professores estão perguntando assim para a gente, nossa, então essas horas que a gente está aqui agora estudando, a gente vai ter que repor lá na frente?
Nessa organização que a gente está pensando, não vai ter reposição dessa maneira que a gente está prevendo. Vai ter que ter todo sábado. Não, não vai ter. Alguns talvez sejam necessários, nós entendemos que não podem ser todos, né? Nós queremos manter o final de semana de todo mundo, até porque vai ser fundamental o final de semana depois que a gente voltar à vida normal, para sociabilidades em comunidade, para a criança ter interação em família, para nós, educadores, retomarmos o fôlego. Pode ser que aconteça de alguns dentro das horas que a gente ficou para trás, mas dessas agora não vai ser necessário. E o nosso olhar, professor, é para que a reposição seja feita em casa com as crianças nas atividades remotas. Então, não se preocupe com esse movimento nesse sentido. A avaliação, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né, Kelly? Como vai ficar nosso sistema de avaliação? Vamos ter que dar nota para as crianças. Nós vamos sentar e discutir o que vai ser possível e como que nós vamos avaliar no cenário que a gente vai ter. Ainda não é hora da gente traçar estratégia, porque a gente, assim, eu tenho um planejamento para o retorno no final de julho, começo de agosto. Mas pode acontecer que a gente volte em setembro. Então, nós vamos sentar, rever o planejamento com todo mundo e nós vamos seguir. O que nós não queremos é tomar nenhuma atitude agora empolgada e daqui a 3 semamas sair uma nova resolução, que nos parece que está para acontecer, e a gente mude toda a ideia. Nós não mudamos de ideia, nós continuamos firmes na ideia do vínculo, da urgência do professor ter contato com a nossa criançada e da gente também continuar sabendo se as famílias estão bem. Professor, nesse momento seria muito interessante se você conseguisse ter contato com as famílias dos seus educandos ou com os seus educandos. Né? Eu entendo que às vezes a gente tem questões de uso de tecnologia e famílias, quero dizer, os nossos educadores estão usando as suas ferramentas pessoais, internet de casa, para fazer o trabalho nesse momento. Então, não é sempre mesmo que a professora vai estar à disposição para responder às famílias. E uma sugestão, professora, é que você combine com as famílias da sua turma os dias e horários que você vai estar online para conversar, se você está online, ou que você vai estar à disposição para você responder algumas questões das famílias. Né? Tem professor que me conta, Jussi, às vezes é 11 da noite, os pais estão mandando mensagem no WhatsApp e essas coisas mais. O que a gente pode fazer? Tem família que só pode esse horário, que é o horário que o pai e a mãe chegam. Mas a gente pode combinar que nós não vamos responder esse horário, que nós vamos responder só no dia seguinte, das 8 às 9 eu vou estar aqui, vou responder. Precisa ser todo dia? Não, professor, não dá para ficar todo dia. Você pode combinar alguns dias da semana para que nessas atividades de vínculo, na atividade de reforço que a criança está fazendo, de atividade que a gente já realizava, para saber se a criançada está bem, se estão se cuidando, pode ser alguns dias da semana. Na nossa carga horária da secretaria, o que nós estamos trabalhando com vocês, professores, são 6 horas semanais de formação pela SNEC e 4 horas de formação pela tua unidade. Então, aqui na secretaria, segunda, quarta e sexta, nós vamos manter as lives 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, na segunda e na quarta, são 2 lives específicas para a gente trabalhar a concepção da nossa rede. Então, agora, de fato, assim, nós vamos trabalhar a concepção do currículo, estamos construindo um currículo, e estamos trazendo formação para dar base para esse movimento. Sextas-feiras, escuta aqui, sextas-feiras, a nossa live vai ser diferente. Vão ser lives de boas práticas. Cada semana nós vamos conhecer uma unidade educacional nossa aqui de Almirante Tamandaré. Essa semana é a Escola Clair do Rocil Sandri, lá do Tanguá. Semana que vem vai ser a Escola do Graziella. E a partir das outras semanas, você pode candidatar a sua escola, seu CMEI, para trazer como uma experiência de boa prática. Nós queremos conhecer o que os nossos colegas estão fazendo. Então, quem vai organizar a live de sexta, cada semana vai ser uma unidade. E a unidade vai poder se candidatar para trazer a sua boa prática. Então, você, professor, que tem uma boa prática, na tua unidade que tem uma boa prática, a gente quer conhecer a sua boa prática nas sextas-feiras. As lives continuam às 9 da manhã, mas você, educador, pode acessar essa live em qualquer horário. Ela fica disponível aqui na página da secretaria, porque a gente entende, às vezes, que 9 horas da manhã, você, educador, o teu celular, teu filho pode estar usando. Às vezes, teu filho estuda numa outra rede e essa internet pode estar sendo utilizada nesse momento. Os encontros de terça e quinta na sua unidade, nós sugerimos aos gestores construírem esse plano coletivamente. Sentar com os nossos educadores e ver o que nós, na nossa unidade, temos demanda de formação. Só que essa não é uma demanda do que eu acho, né, Kelly? Tirei da minha ideia. Vamos fazer formação sobre alfabetização. Não tirei de qualquer lugar. Vamos olhar para os dados da nossa escola. Vamos nós, entre os educadores, vocês, educadores, conversem entre vocês, que saber que vocês acham que é legal de ter. Essa formação precisa ser só coordenadora e diretora? Não. Nós, professores, na terça e na quinta, podemos também fazer formação e a gente trocar nossas experiências entre nossos pares. Só esse tempo que a gente está organizando durante a semana dá 10 horas de formação. Para o professor nosso, que é 20 horas na rede somente, ele tem mais 10 horas de planejamento semanal e vínculo com a família. Professor, tente organizar entre essas 10 horas. A gente está trabalhando, às vezes, a mais, né? Esse tempo de pandemia, a gente quer dar uma resposta para todo mundo, a gente
Tenta organizar dentro da sua carga horária. O professor que é 40 horas dispõe de 30 horas semanais, além das 10 de formação, para planejamento e vínculo com as famílias. Nós, enquanto rede de educação, continuamos insistindo, aproveite esse tempo, professor, para a sua especialização, para o seu estudo, para o seu planejamento, para a sua atualização, para a troca entre o grupo, né? Então, terças e quintas é o momento da gente trazer as questões da unidade. Numa dessas reuniões, eu queria sugerir a você e da sua unidade fazer uma reunião com os pares e cada professor contar como que está sendo o vínculo com as suas turmas. E a gente trazer para essa reunião os alunos que a gente não está conseguindo ter contato. E coletivamente a gente pensar numa estratégia de como que a gente pode chegar em todas as crianças da nossa unidade. Saber como que elas estão, saber que a escola lembra delas, né, que o CMEI lembra delas, saber que a gente está incentivando uma rotina, e às vezes algumas famílias que não são alfabetizadas, a gente pode pensar numa estratégia coletiva, uma professora pode dar ideia para outra, nós podemos convocar na nossa rede, conversa com a diretora, a gestora da tua unidade, quem é a rede que a gente tem no território. Às vezes eu, educador, não consigo chegar naquela casa que não tem luz, não tem internet, mas o agente de saúde, do postinho de saúde, da unidade de saúde do nosso bairro, anda no bairro e vê essa mãe toda semana. Então, o agente de saúde pode ser um parceiro nosso, né? O dono do mercado pode ser um parceiro nosso. O pastor da igreja pode ser um parceiro. Eu, professor, não sei do João, mas a diretora no grupo de rede da nossa comunidade, ela conhece o pastor tal que conhece a família e sabe nos dizer se a família está precisando de algo, se a gente pode ajudar nesse momento, se a gente pode mandar atividades, se for promover um bloco de interações e brincadeiras, se eu posso mandar pela nossa rede na comunidade. Tem comunidade nossa que a diretora aqui está mandando mensagem de carinho na live da missa, não sei se vocês viram isso. Tem comunidade nossa que tem professora que mandou esses dias um vídeo e o pastor parou o culto, no meio do culto o professor, ele passou lá porque na igreja dele tinha muita criança que era da turma dessa professora. Tem comunidade nossa que o presidente da associação de moradores está levando as brincadeiras e os kits de massinha, tinta que a escola organizou, está ajudando a escola na distribuição e no contato. Essa hora que ninguém solta a mão de ninguém no sentido figurado, né, Kelly, já que a gente não pode estar próximo, é hora da gente articular a rede. Então, pergunte para a gestora da sua unidade, para a coordenadora da sua unidade, e troca entre os pares, como que a gente pode fazer para chegar em todo mundo. A meta é tentar chegar em todo mundo. Talvez seja impossível chegar 100%, mas nós queremos tentar chegar em todas as nossos educandos nesse tempo. Né? Pelo menos nos esforçar para isso, né, Kelly? Lembrando que todas Kelly, essas informações tá fechado que foram passadas... Eu acho. Veja aí se estão me ouvindo, tá? Todas essas informações estão no boletim informativo, né? As orientações que a gente já passou para as unidades. A gente pede que quem ainda não teve acesso, inclusive as famílias, tá? Alguém aí da secretaria vai colocar o link ali nos comentários do boletim informativo. Então, desde que a gente entrou em suspensão das aulas, nós temos todas as orientações lá no boletim informativo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham também, além de nos perguntar, também entre em contato lá com a unidade ou então no site da prefeitura, para que lá está escrito, né, tudo isso que a gente colocou e mais um pouco ainda. Fechou, Kelly. E aí, professor, educador, você que trabalha em alguma das nossas unidades, deixa eu te contar algo. Nós vamos começar essa semana uma nova forma de cuidado da nossa rede, ou pelo menos de diálogo sobre o cuidado. Tem sido bem difícil esse tempo para todo mundo, e se reinventar dessa maneira também é um novo processo, né? A gente está acostumado com uma rotina de unidade, e agora essa rotina se alterou na nossa casa, a gente está tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, é muita informação chegando, né? E eu fico pensando nas lives de segunda, quarta e sexta, embora a gente está retomando assuntos que a gente fala desde 2017, é muita informação que vem para a gente também processar, se repensar enquanto educador. Então, toda segunda, quarta e sexta, a partir de quarta-feira agora, 8h30 da manhã, nós vamos ter uma live opcional. Você não é obrigado a assistir. Mas se você quiser, nós organizamos uma live especial para falar do cuidado do nosso educador. Nós vamos ter psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicomotricistas relacional, nós vamos ter terapeutas, sempre em meia hora trazendo para nós, educadores, como que a gente pode se cuidar um pouquinho nesse momento. Fora isso, nós fechamos uma parceria com o curso de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, e essa semana a gente está fechando um programa de atendimento, né, para os nossos educadores que precisam de um suporte nesse tempo. A gente só está vendo como que vai funcionar, se vão ser terapias em grupo, atendimentos individualizados, mas nós também vamos dar mais esse suporte para ti. Mas tem um suporte que é fundamental a gente fazer agora, que é o nosso cuidado nas nossas unidades. É um cuidar do outro.
Olhe para os professores que trabalham contigo, para todos os servidores que estão lotados na sua unidade, pessoal da cozinha, da alimentação e limpeza, sanitarização, dupla gestora, o motorista do transporte escolar, o secretário da nossa unidade. Como que as pessoas da nossa unidade estão? O melhor cuidado que a gente pode ter é um cuidando do outro dentro da nossa unidade. Tem unidade nossa que construiu lá os guardiões da confiança. Uma pessoa cuida de duas. E sempre quando chega uma informação, ou todos os dias, eu me comunico com outros dois. Veja se no teu grupo não tem nenhuma colega nesse momento precisando de ajuda, passando alguma necessidade. Veja se não tem colega nosso agora, colega nossa sofrendo violência doméstica em casa, né? A gente sabe que nesses últimos dias aumentou o número das violências. Converse na sua rede como que a gente pode se apoiar. Veja que nós temos colegas, às vezes, que estão com dificuldade de acesso às plataformas, às tecnologias. Como que a gente pode ajudar nossos colegas nesse momento? Ainda não são todos os professores que estão integrados, né, nas redes de tecnologia, a gente sabe disso. Então, como que eu, professor, posso garantir que da informação que eu recebi, o meu colega também chegou? Então, sempre confirme se eles estão sabendo das informações. E, acima de tudo, vejam os boletins informativos que a secretaria está encaminhando, que a gente sempre starta lá como que está sendo o encaminhamento das unidades. O nosso pedido, enquanto rede, é que cada unidade educacional se reúna coletivamente e decida coletivamente seus encontros. Desde o horário das formações da unidade, as pautas, os encaminhamentos, que vocês possam decidir coletivamente como que a gente vai seguir. E nesse coletivamente, que a gente cuide um dos outros. Eu quero pedir ajuda dos professores e dos educadores da unidade em geral para cuidar das duplas gestoras. As diretoras esses dias estão atendendo também as famílias, os professores também estão atendendo as famílias. Eu quero aqui pedir a compreensão das famílias. Nós, educadores, estamos nos esforçando ao máximo para fazer o atendimento para as crianças nesse momento. Os nossos professores estão se reinventando, aprendendo em pouquíssimo tempo. Coisas que num tempo normal de aprendizagem, né, demoraria um pouquinho mais, a gente está se atualizando, baixando aplicativo, usando o celular, a gente está se remodelando nas nossas casas. Então, nós também estamos num processo e a gente quer construir junto com vocês, famílias. Então, é importante entender que não tem maldade de professor. Parem de falar mal de professor nesse período de pandemia. É o grupo mais estratégico que a gente tem para trabalhar a nossa cidade, para olhar para a cidade. Nós somos servidores públicos, mas nós não estamos à disposição 100% do nosso dia. Nós temos uma carga horária para cumprir, estamos fazendo a mais. Porém, nesse momento, nós precisamos da ajuda de vocês. Se na tua família, os coleguinhas do seu filho, você sabe que não está chegando a informação até lá, ajude o educador que a informação chegue em todas as famílias. Às vezes, né, Kelly, é uma vizinha de muro, dá para eu gritar lá do muro: ô vizinha, a professora pediu para avisar tal coisa, não preciso ver pessoalmente, mas defendam os educadores nesse momento. Não vamos deixar falar mal do educador público, né? Quem tem educado a nossa cidade, quem está comprometido com a mudança é o nosso educador, que nesse momento está se desdobrando, e a gente mesmo, com todas as inseguranças jurídicas que a gente tem nesse tempo, as inseguranças que a gente tem em relação às não certezas de retorno, os nossos educadores todos os dias estão falando, pensando e estudando para fazer o melhor para a nossa criançada. E a gente precisa da ajuda de todo mundo. O que a gente está entendendo, então? Nós não vamos deixar nenhuma criança sair da nossa rede sem os direitos de aprendizagem, mas nós decidimos que nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Nós não queremos fazer só para cumprir tabela, nós queremos fazer isso de maneira séria. E nós queremos fazer isso contando com o apoio das famílias, com o apoio dos educadores, com o apoio de toda a cidade. E principalmente, Kelly, agora encerrando minha fala, contando com o apoio dos educadores para a gente educar o Mirante Tamandaré para enfrentar o coronavírus. Nós educamos as atitudes, os comportamentos, os pensamentos desse momento, mas principalmente chamar a consciência da nossa cidade, porque a informação e o conhecimento sobre o coronavírus é a principal arma para a gente enfrentar esse tempo que a gente está vindo. Né? Não dá, assim, Deus cuida da gente, a gente sabe que Deus cuida tanto que está nos dando as informações para a gente se cuidar nos próximos dias, né? Nós não somos, assim, blindados de termos acesso ao coronavírus, então eu peço a ajuda de todos vocês. E professores, quero pedir, você educador que trabalha na nossa rede, saiu na rua, vá de máscara. Né? Saiu na rua, se cuide. Saiu na rua, cuide da sua casa. Vamos ajudar as pessoas com as informações de coronavírus. Né? Nós podemos nos dividir nas nossas unidades, não precisa só você, professor, preparar atividade para as crianças da sua turma. Né? Às vezes a professora do primeiro ano desenvolveu uma atividade, eu desenvolvo outra, do segundo outra, e a gente junta, a gente consegue promover bastante coisa para essa semana e fazer essa informação valer. Minha sugestão é que, se você tem dúvida ainda sobre atividades do coronavírus, acesse a página das unidades educacionais aqui da cidade, tem várias práticas muito legais já realizadas pelos nossos educadores. Se você tem dúvida sobre a questão do alimento, eu vou dar uma dica aqui, Kelly, que eu vi no CEMEI do Bonfim, a nossa profissional da alimentação lá gravou um vídeo na casa dela maravilhoso, que ela me ensinou, inclusive, como que a gente limpa o alimento quando chega em casa do mercado.
Então, Camila, se você está assistindo a gente aí agora, gestora do Bonfim, manda o link aqui daquele vídeo. Se você não precisa, professor, gravar um vídeo novo, manda esse link aqui para as famílias também. Às vezes uma educadora de uma outra unidade gravou um material legal, pede para ela, vamos trocar nesse momento, inclusive porque a gente não tem muito tempo de organizar todas as coisas. Então, vamos olhar as práticas que a gente tem e trocar entre os nossos pais. De qualquer maneira, se alguém esperava que eu viesse com a notícia do retorno das aulas, nós ainda não temos o retorno das aulas previsto. Nós vamos montar uma comissão para a organização do retorno das aulas, e nessa comissão vai ter representação dos professores, vai ter representação das famílias, representação das duplas gestoras, do comitê sanitário. Nós já começamos o debate sobre o controle biológico das unidades para o retorno às aulas, então vai ter todo um novo protocolo. Nós estamos comprando novos produtos de limpeza, uma outra estratégia, mas nós só vamos falar sobre isso quando a gente tiver certeza do retorno. Nesse momento é importante a gente impactuar com as famílias e compreender que não é hora de abrir unidade educacional. Essas próximas 2 semanas vão ser muito difíceis. Eu já estou falando para vocês, vai ser muito difícil. Nós vamos lidar com muita gente próxima às crianças doentes e provavelmente pessoas que podem morrer em contato com o coronavírus. Então, nós vamos também, já na semana que vem, ter uma live específica sobre a questão do luto à distância, né? A Universidade Federal do Paraná vai nos ajudar nesse movimento. Nós também aí já fechamos com o curso de Pedagogia da Federal para esse momento todo, a partir da semana que vem. E aí a gente vai fazer essa fala e o trabalho de olhar com a nossa criançada nesse tempo. Então, estamos preparando isso ainda, mas agora é para reforçar. Dentro do cenário que a gente tem defendido dos direitos de aprendizagem, da emancipação das nossas crianças, é fundamental a gente agir. E as crianças continuam aprendendo. Uma estratégia é olhar para os marcos do desenvolvimento, né? O que essas crianças, nessa faixa de desenvolvimento, elas podem estar atuando e desenvolvendo, e aí a gente propor atividades que elas consigam fazer de maneira autônoma, né, nas suas casas, sem perder o vínculo com a unidade e sabendo que nós continuamos esperando todos os nossos educandos e nós estamos morrendo de saudades. Professores, nós estamos morrendo de saudades da nossa rotina na escola, com vocês, das nossas construções coletivas que a gente faz, dos debates, das discussões, né? Eu acho que é muito legal quando a gente tem discussão acalorada para a construção, isso é fundamental. Mas esse momento é importante que a gente cuide um do outro, né? Para que a gente cuide, quanto melhor nós cuidarmos agora, antes a gente volta para as nossas unidades. Então eu queria pedir para vocês, eu quero muito voltar em agosto, mas para isso nós vamos ter que fazer a nossa cidade, essa semana e semana que vem, cumprir o decreto que o prefeito estabeleceu a partir da data de hoje, está no Diário Oficial, retomo, veja a live que o prefeito fez no sábado, uma live super informativa, o prefeito tem sido uma liderança nesse movimento, ainda bem, né, eu brinco muito com o Gerson, ainda bem que é você que nos coordena nesse tempo, né, a gente já teve outras experiências que antigamente até teria medo, se fosse, mas ele trouxe para a gente, se fossem outras pessoas, né, nos gerindo nesse tempo, é isso que eu estou dizendo, o Gerson trouxe informações super claras que a gente pode trabalhar com as famílias, e nas próximas 2 semanas nós vamos precisar do cuidado para a gente retomar a rede. Kelly, eu vou responder umas perguntas e eu já vou passar para a Maria Cristina para a gente encerrar, pode ser? Você está conosco ainda aí no bastidor? Ou eu já passo para a Maria Cristina? Enquanto a Kelly vai entrando, eu sei que vocês não me aguentam mais falar, eu quero contar de uma campanha. Maria Cristina está por aí, Fábio? Ou entra a Kelly? Maria Cristina e Fábio. Vamos falar com a Maria Cristina e devolver as perguntas, pode ser? Pode. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Jucia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão nas unidades escolares que estão acompanhando. Né? Eu estou aqui na secretaria, estou sozinha na sala, por isso eu estou sem máscara, tá? E a gente realmente tem que trazer uma informação extremamente importante para todos. O Conselho Nacional de Justiça iniciou uma campanha que foi inaugurada agora no dia 10 de junho, chamada Campanha Sinal Vermelho para a Violência contra a Mulher, né, da violência doméstica. Com base nos dados mundiais e também brasileiros, né, que aqui no Brasil aumentou em 20% o número de feminicídio. É muito alto nesse período de isolamento social. Então, o Conselho Nacional trouxe essa campanha. E o que significa? Né? Que ações são essas realizadas nessa campanha? O sinal X, eu vi a sua mão, Jucia, que você fez um sinal vermelho na sua mão. Bem nessa perspectiva, né? O sinal X em vermelho, que pode ser feito com um batom ou qualquer outro material na palma da mão ou num pedaço de papel, que for mais fácil para a mulher, né? Permitirá que a vítima se identifique para um atendente de uma farmácia ou de uma drogaria, né? Então, essa campanha, inicialmente, ela foi destinada para a farmácia,
porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela não tem condições de sair de casa, de abrir um boletim de ocorrência, ir até a delegacia, né? E essa é uma forma que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais, né, cada um no seu estado, está estabelecendo essas ações. Então, qual que é a grande questão? Dessa pessoa, ela ia até a farmácia, ou uma drogaria, mostra para o atendente um sinal que identifique, né, que ela está passando por uma situação de violência em casa, e a partir daí o atendente perguntará para ela se é o que ela deseja, se é chamar a polícia, né, ou um outro encaminhamento. Se ela desejar chamar a polícia, isso vai ser feito naquele momento. Se não, haverá um fluxo dentro do município, cada município vai organizar esse fluxo, né, e a atendente vai passar para as pessoas responsáveis, pelo menos um contato mínimo, né, o nome dessa mulher, um telefone de contato, um endereço, para que alguma equipe da rede de proteção possa atender, né? Então, as farmácias já estão sendo capacitadas. Nós tivemos, a semana passada, dia 17 de junho, uma reunião com a primeira e a segunda vara criminais, o Ministério Público Criminal, junto com os atendentes de farmácia aqui de Almirante Tamandaré, em que eles já aderiram, né, eles têm que assinar um documento aderindo a essa campanha, e já estão recebendo, na verdade, as orientações de como proceder diante da violência, né? Então, nós estamos nessa organização do fluxo, teríamos um número específico para fazer essa denúncia, teríamos um e-mail específico também, e em breve a gente vai estar divulgando para todos da rede, né, quais são esses canais de denúncia. Então, é uma forma a mais da gente proteger a mulher. A gente sabe que onde há violência contra a mulher em casa, né, a violência doméstica, a criança, de alguma forma, também está vivenciando todo esse processo de violência, né? Está sofrendo com sua mãe junto, embora ela não seja vítima ativa. Eu acho que era esse o recado, Jussi, Kelly, que eu tinha para dar, né, nesse sentido. Estamos organizando, na verdade, esse fluxo, inclusive, com os outras secretarias, porque a gente sabe que a violência, o enfrentamento a ela deve ser intersetorial, não é de um órgão único, né? Eu já realizei contato com a assistência, estão vendo só as questões administrativas, porque provavelmente as equipes ficarão disponíveis, né, 24 horas, então a gente está pensando em como vai estabelecer esse plantão, assim como o Conselho Tutelar tem um plantão, né, da criança e adolescente para situações de violência a qualquer hora do dia, né? O intuito é fazermos também um plantão referente à violência contra a mulher. Né? Então, esse era o recado de hoje. Obrigada a todos, né, por escutarem. Assim, a gente fica também à disposição nesse sentido, né, Jussi e Kelly, porque às vezes muitas dúvidas ocorrem relacionadas a isso. E assim que a gente tiver maiores informações, inclusive a gente quer montar um vídeo do município, né? Já tem um vídeo rolando, na verdade, um modelinho, né, de outros municípios, mas nós queremos montar o nosso vídeo com nossos canais de denúncia. Então, em breve, vocês terão, né, vocês gestoras, duplas gestoras, professores, terão esse vídeo em mãos para realmente divulgar para as famílias, né, para essa forma a mais de enfrentamento à violência. Obrigada, Maria Cristina. Eu acho que é bem importante isso, porque até aqui nos comentários, né, algumas pessoas colocaram a questão das violências em geral. Então, assim, o que a gente tem visto? As crianças sofrendo uma violência psicológica quando está tendo que fazer aquele excesso de atividades, a gente vê vídeos do Brasil inteiro, né? Então, assim, e às vezes não é engraçado, né? Filmar uma criança numa situação de estresse e postar. E a gente ainda vai lá, de repente compartilha, né? Vamos cuidar das nossas crianças nesse sentido. Eu digo, Kelly, que é uma violência a mais você filmar uma criança e não intervir no sofrimento dela. Isso. Então, assim, eu tenho visto alguns vídeos assim, e às vezes a gente não entende o sofrimento daquela criança diante daquilo, numa situação que para a criança também
difícil, né? Não é porque ela está brincando, que ela está no dia a dia dela ali, como se tudo tivesse normal, como se ela estivesse em férias, que na cabecinha dela não está com esse sofrimento, né? Eu sei, eu tenho 3 filhas e as 3 estão em idade escolar, a gente tem que fazer todo um trabalho, né, de dizer calma, né? Por exemplo, tem uma no estado. O Estado a gente sabe, e a gente tem tido contato com os diretores do Estado de Almirante, que nem todas as crianças estão conseguindo acessar os aplicativos, realizar todas as atividades na demanda que tem chego. Eu tenho entrado em contato com a pedagoga da escola da minha filha, eu sugiro que, né, se todo mundo fizer isso para tentar entender, para colocar aquilo que realmente a angústia está sendo muito grande. E, inclusive, os professores e os diretores têm essa visão também. Então, agora é hora da gente parar e refletir mesmo. E na questão da violência doméstica, Maria Cristina, que me preocupa muito, e eu li aqui isso e não precisava nem, né, escancarado, a maioria das mulheres não tem ainda esse olhar do preciso de ajuda e vou pedir, né, por N motivos. Então, assim, estarmos atentos enquanto educadores, enquanto cidadãos, é muito importante, porque às vezes não é da minha conta, é sim, né? Nós estamos ali, nós estamos vendo, estamos acompanhando, e nós temos o entendimento de toda essa questão legal, de toda essa questão que é possível ser feito algo. Então, algumas pessoas colocaram que já tinham visto essa notícia, eu ainda não tinha, então que bacana, acho que a gente precisa sim divulgar e fazer a nossa parte, né? Que é importantíssimo a gente estar atento a tudo isso que tem acontecido aí no sentido de violências. Nesse sentido também, né, Kelly, eu acho legal da gente pensar, fazer essa informação chegar, né, Maria Cristina, para todas as mulheres nesse momento, porque, como a Maria Cristina trouxe, esses dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que as mulheres, ao sofrerem violência, vão na farmácia para comprar remédio para dor, né, relaxante muscular, curativo, e muitas vezes o próprio agressor leva a mulher na farmácia para comprar tudo isso, comprar a base para esconder a agressão dele, e nesse momento ela pode, sem muita identificação, como disse a Maria Cristina, né, na campanha, levantar a mão, mostrar um sinalzinho vermelho, levar do lado do papelzinho o sinal vermelho, que os nossos farmacêuticos já estão com esse olhar, mas nós também podemos fazer isso. Né? As nossas unidades pode ser um lugar que, se a mãe passar e mostrar um sinalzinho vermelho, a gente sabe, faz uma denúncia, dá para ser anônima essa denúncia, a Maria Cristina vai trazer um canal que a gente pode fazer essa denúncia nesse canal para ajudar essa mulher, sem a gente ter que se envolver de maneira direta no caso, né, Maria Cristina? A gente também quer proteger quem está fazendo essas denúncias, mas os nossos educandos, nesse momento, podem estar em casa vendo suas mães, suas avós, suas irmãs serem espancadas e estarem sofrendo violência. E educador, você que trabalha com a gente na rede, se você está passando por isso agora, conte com a nossa ajuda. Tá? Você não está sozinha, você não é a única também, já vou trazer para você, a gente está acompanhando várias colegas nossas nesse movimento, converse com a sua dupla gestora, não precisa ter vergonha, você não tem culpa da situação de violência qual você está passando agora. E nós precisamos combater isso na cidade de Almirante Tamandaré, uma cidade que já foi marcada com índices expressivos de morte de mulheres e agressão contra mulheres. Nesse período de pandemia, nós abrimos ainda mais os olhos e principalmente estamos com os braços abertos para te acolher caso você sofra violência. Maria Cristina, a Rede de Proteção Cajaíne, tem um ótimo contato com o juiz da vara criminal, que é o Dr. Marcos, vai estar com a gente aqui daqui a alguns dias, parceiro nosso de luta de longa data. Dr. Tiago, que é da Delegacia da Polícia Civil aqui, também é um parceiro nosso. A gente pode ligar para ele na hora e a gente vai te ajudar. Não vai, aquela ideia de que não vai dar em nada a tua violência, aqui em Almirante Tamandaré isso já passou. O juiz mesmo tem comprado caso a caso e tem acompanhado caso a caso. Você não está sozinha e sim, vai dar alguma coisa e nós vamos ajudar a te proteger. A gente entende nesse momento que a gente precisa cuidar de todo mundo. E você que trabalha numa unidade educacional, converse com as mulheres da sua escola, do seu CMEI, com as mães das crianças da sua turma, se você tiver possibilidade, informe. Que em caso de violência doméstica, é só fazer um sinal vermelho em algum cantinho da mão, procurar uma farmácia ou algum equipamento público que a gente vai te ajudar nesse momento. Obrigado, Maria Cristina. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Obrigado. Kelly, quer trazer as perguntas? Eu estou com o áudio bem baixo aqui, vou tentar. Pergunta, fala, não concordo, concordo. Como é que foi aí? Eu não consigo acessar os comentários por aqui. Perguntas não chegou nenhuma específica. Eu acredito que dentro daquilo que a gente foi explicando, algumas concordaram, disseram que, né, que boa informação. Se alguém tiver alguma pergunta, temos alguns minutinhos aí ainda, eu estou acompanhando aqui. Mas uma colocação que eu vi, Kelly, desculpa, que eu queria só reforçar a questão do cuidado com o professor, né? Nesse momento, a gente tem entendido assim, ó, gente, eu, Jussier, eu não consigo cuidar de todo mundo da rede. Nós somos em 1.200 quase servidores, contando com os motoristas, com os terceirizados, todo mundo que está na nossa rede.
Então, é importantíssimo que a gente cuide entre os nossos pares nas unidades, mas a secretaria vai começar este programa de cuidado. A gente já tem uma meta da construção da casa do professor, um CMI nosso vai para um prédio maior e no prédio antigo nós vamos ter uma casa, saindo da pandemia vai ter um lugar próprio, um prédio aqui na cidade que vai ser um lugar onde vai ter vários atendimentos para quem trabalha na educação, com psicólogos, terapias, nós vamos ter alguns atendimentos de fono, algumas ações com os nossos nutricionistas nesse lugar, então em breve, né, saindo da pandemia vai ter um lugar para você, educador, ser cuidado fisicamente. Mas nesse período de pandemia, então, nós vamos ter segunda, quarta e sexta uma live opcional, você não é obrigado a assistir, mas caso você queira, nós vamos falar do cuidado que o professor tem que ter, como que a gente se cuida, como que eu lido com as crises que estão vindo, como que eu me organizo, como que eu cuido da minha alimentação, da minha voz, né, como que eu me relaciono nesse tempo, vão ser essas lives, então, a Gisele que vai coordenar com a gente aqui na secretaria, a Gisele Maltaca, a gente tem um apoio aí já na quarta-feira, já estou convidando 8h30 a Maria Cristina, psicóloga, que estava com a gente aqui, vai trazer um pouquinho de como que a gente cuida da nossa saúde mental. Vai ter dia que vai ter aula de yoga, vai ter dia que vai ter atividade física. Nós vamos fazer esse cuidado online. E fora isso, como eu disse, nós estamos fechando uma parceria com a Universidade de Tuiuti do Paraná. Né, o professor Matheus, que é o coordenador de estágio lá, já está em contato com a gente vai em breve oferecer mais um serviço de atendimento psicológico a todos os nossos educadores. Mas eu retomo, é importantíssimo a gente cuidar um dos outros nas nossas unidades. E professor, educador, você que é servidor de qualquer área da escola, se estiver precisando de ajuda, converse com o seu gestor. Hoje nós começamos uma nova estratégia de cuidado das duplas gestoras também, então você, diretor e coordenador, alguém da secretaria vai entrar em contato com você até amanhã, que essa pessoa vai ficar cuidando de você esse período da pandemia, nós vamos cuidar de você, dupla gestora, para que você também possa cuidar da sua equipe, e um vai cuidando do outro agora, né? Então, estamos com esse olhar para o cuidado, e professor, se você tiver dificuldade, pode trazer para a gente, nós não vamos perseguir ninguém, e nós sabemos que o momento não está fácil para ninguém. Às vezes o fato de a gente compartilhar as angústias já ajuda bastante, e a gente está aqui à disposição para a gente construir. Isso. Kelly, perguntas? Eu acredito que isso não, né? O pessoal está aí agradecendo pelo cuidado. Eu acho que, né, nosso papel, né, José, a gente precisa cuidar uns dos outros e a Secretaria de Educação tem feito isso, né? Tem tentado fazer. A gente sabe que não conseguimos aí atingir a todos, mas espero que a cada live, a cada boletim, a cada conversa, a cada reunião, a gente consiga aí atender mais e mais pessoas. Então, se você que ainda não esclareceu uma dúvida, né, entre em contato com a gente, né? Nós estamos aí das 8 às 5 todos os dias, alguns aqui, alguns de casa, hoje eu estou em casa, mas a gente tem a escala na secretaria, então todos os dias estamos atendendo, independente de estarmos em casa ou estarmos lá, estamos em home office. E dizer que a gente está aí na reelaboração do PPP, então tenham tranquilidade, daqui a pouquinho já acredito que o boletim não foi ainda, a gente estava só esperando terminar a live, né, para não deixar todo mundo ansioso, mas assim, o boletim já vai com algumas dicas do PPP também, e assim, tudo a gente consegue organizar se formos com calma, respirem, primeiro cuidem de si, né, tá bem, ótimo, se não tá bem, verbalizem isso lá, mas tem uma reunião marcada lá na minha unidade, eu não tô bem, converse com a dupla gestora, você que é dupla gestora também, tá com uma reunião marcada com a sua equipe, né, não está bem, a gente sabe, estamos em casa, estamos sob uma pressão, ouvindo notícias terríveis todos os dias, então se cuide primeiro, né? Não adianta a gente achar que eu vou cuidar do outro sem estar cuidando de mim. E no mais, não chegou nenhuma pergunta, José, acredito que é isso, mas assim, se chegar alguma pergunta, algum comentário, estaremos respondendo na sequência ali mesmo, ou, né, enfim, pelo WhatsApp, pelo telefone. Fiquem à vontade, perguntem, a gente quer o máximo esclarecer tudo que for preciso e construir isso junto através das colocações de todo mundo. Sugiram também, né? A gente precisa muito da ajuda também com sugestões. Temos uma equipe grande que tem pensado em tudo, em todas as questões, mas assim, o professor está lá na ponta, o professor tem um contato com a família que nós não temos, e nós precisamos muito ouvir vocês, professores. Vocês são extremamente importantes. Sem vocês, a gente não consegue construir algo que seja significativo nem para as famílias, nem para a rede, nem muito menos para as crianças, adolescentes e os adultos. Então, contem com a gente, porque a gente também conta com vocês. E, Kelly, é legal deixar, né, a partir, então, das próximas semanas, a gente já vai estar chamando todos os professores para uma conversa mesmo, o professor vai ser a hora que você vai poder trazer para a gente as sugestões. Talvez você já está pensando em ideias para o retorno, traga suas ideias, às vezes a tua sugestão pode virar uma política que vai cuidar da rede toda. Né, a gente também sabe, né, Kelly, a gente não acerta todas, nossa intenção é acertar, lá na sala de aula a gente já não acertava todas, aqui na secretaria também não, e a gente entende que nós vamos fazer cada vez melhor quando todo mundo participar, e tem que participar de uma maneira que faça sentido para você, professor.
né? Talvez esse tempo todo ainda não está fazendo sentido, porque a gente tinha um modelo de fazer escola, de fazer CME, agora mudou tudo. Converse com a sua dupla gestora, traga a sua dificuldade. Eu acho que é hora da gente conversar coletivamente. Cuide com os boatos, né? Esse tempo está saindo muito boato, muito grupo paralelo de WhatsApp, muita fofoca. Cuide nesse tempo. Né? Um tempo que é crítico, a gente precisa ampliar o nosso cuidado, saber de onde vêm as informações, esteja sempre em diálogo com a sua dupla gestora. As duplas gestoras estão super informadas nesse tempo, caso ela não saiba a resposta na hora, ela vai se informar e vai te dar uma resposta, né? Mas que a gente possa construir coletivamente. Kelly, vamos encerrando? Vamos. Eu queria deixar um poema. Todo mundo. Ai, Posso fazer isso? Pode. Antigamente eu conto isso para todo mundo, que eu agora estou adorando ler poema, mandar música. Vocês devem ver, às vezes, na live que a gente abre com uma musiquinha por aqui. Antigamente a gente ligava na rádio, né, Kelly? Dizia assim, eu quero dedicar uma música para fulano. Ou então você estava escutando o rádio aleatório e parecia alguém que dizia assim, fulano, alguém anônimo mandou essa homenagem para vocês, dedicou essa música para vocês. E dedicar a música para alguém era algo muito bonito, né? Eu quero começar dedicando para os professores, educadores, todos os servidores de Almirante Tamandaré e dos outros municípios. Vocês devem estar vendo aí que tem vários municípios participando da formação com a gente. O PVE, o Programa pela Valorização da Educação, fez com que Almirante Tamandaré contasse a sua prática para mais de 105 municípios brasileiros de todos os estados. E a gente começou a ter uma visibilidade nos últimos dias, então se você é de outro estado e está acompanhando, dá um sinal aí para a gente saber que você está com a gente também, a gente mandar um abraço. Mas a gente quer dedicar esse poema para vocês. E ele é do professor Mauriase, da Federal do Rio de Janeiro, e ele lembra uma coisa que era uma crendice que a gente tinha, né, que se apontar o dedo para a estrela, nasce verruga. Lembra disso? E ele tem um poema lindo chamado Sobre o Ofício de Construir Estrelas e os Riscos das Verrugas. E eu quero dedicar ele para você nessa manhã e para a tua semana. Eis minhas mãos. Eu não tenho por que escondê-las. Ainda que por teimosia tragam verrugas nos dedos por apontar as estrelas. Este é o nosso ofício, cavalgar verdades cadentes, eternos caducos presentes, que comem a si mesmos, mastigando seus próprios dentes. Assim são estrelas, tempo que tece a própria teia, que o atrela, cavalo que cavalga a própria sela. Distanciamento, objeto, estranhamento, espera, como pintor ensandecido que reprova a própria tela. Este é o nosso ofício e esse é o nosso vício. Segue enlouquecido, visão por trevas tomada. Insiste em apontar estrelas, mesmo em noite nublada. Ainda que seja por nada, eu insisto em apontá-las, mesmo sem vê-las, com a certeza que mesmo nas trevas escondem-se as estrelas. Enganam-se os que creem que as estrelas nascem prontas. São antes explosão, brilho e ardência, imprecisas e virulentas, herdeiras do caos, furacão na alma, calma na aparência. Enganadoras aparências, extintas, brilham ainda, mortas no universo, resistem na ilusão da retina. Velhas supernovas pontuam antes o nada, na mentira da visão repentina. Sim, são infiéis e passageiras. Mas poupem-me os conselhos, eu não excluo os amores por medo de perdê-los. Os que amam as estrelas puras, tão precisamente desenhadas, fazem para si mesmos estrelas finamente acabadas, tão perfeitas e reais que não brilham por si mesmas, nem se sustentam fora das bandeiras e do branco firmamento dos papéis. Assim se constroem estrelas puras, sem os riscos de verrugas. Eu cavalgarei estrelas, ainda que passageiras, pois não almejo tê-las em frio metal ou descartável plástico. Eis aqui minhas mãos. Eu não tenho receio de mostrá-las, antes com verrugas do que em bolsos guardadas. Eis as minhas verrugas, eu orgulho-me em tê-las, é parte do meu ofício de construtor de estrelas. Eu gastarei as verrugas na lixa da prática, queimarei as verrugas com o ácido da crítica e aprenderei com as marcas que as estrelas se fazem ao fazê-las. Que a gente continue fazendo estrelas. Hoje cedo o prefeito de Curitiba publicou, Kelly, no Facebook lá da prefeitura, a gente segue as cidades do entorno, que quanto mais escura a noite, mais fácil é para a gente ver as estrelas. E eu acho que esse ofício da gente construir estrelas e falar sobre isso, nós estamos fazendo, ainda não está dado, né? O momento não está dado, o que vai ser não está dado, embora a gente está em nebuloso tempo, as estrelas continuam brilhando e a gente continua produzindo e apontando essas estrelas e os caminhos que são possíveis. Professores, façamos uma constelação. Que nesses dias que nós estamos vindo, que serão dias muito difíceis, a gente possa ter apoio um no outro, e que a nossa comunidade possa ter apoio nas unidades educacionais. Que mais uma vez, não é a primeira, a educação se posicione como um lugar de dar direcionamento e destino daquilo que a gente pode construir coletivamente. Que a gente possa se aglutinar nesse lugar como um lugar de segurança.
e que a gente possa ensinar a nossa geração e aprender nesse tempo que nós não estamos sozinhos e que uma vida vale mais do que qualquer outra riqueza nesse mundo e que nós não podemos deixar ninguém para trás. Eu desejo a todos e todas uma boa semana. Eu desejo a vocês muito contato com as famílias. Vamos ter uma ação enérgica agora para falar de coronavírus e não esqueçam, nós não podemos deixar de nos indignar quando uma criança cair na nossa cidade. Nós pedimos justiça por Mateus, nós não aceitamos que nenhuma criança seja morta na nossa cidade, que nenhuma criança nesse momento passe por violências e que nenhuma mulher também sofra violência na nossa terra. Nós lembramos que nós combatemos o racismo todos os dias, a desigualdade social todos os dias, porque a nossa rede tem um compromisso com o direito à educação. Obrigado, educadores, até aqui. Vamos dar uma respirada agora, levantar a cabeça, arrumar a coluna e vamos em frente para a gente trabalhar todo esse movimento. Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, Kelly, obrigado pela parceria, uma boa semana. E que a gente saia com o dedão sempre cheio de verruga da gente continuar apontando estrelas. Muito obrigado e uma boa semana. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Fábio. E muito obrigado a todos vocês que compartilharam e acompanharam aqui com a gente. Se alguém da tua unidade não viu, entra em contato e conta um pouquinho do que a gente conversou. E que nesse tempo a gente semeie cada vez mais coisas boas. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo, boa semana para nós.